Facebook deve ter visto que eu coloquei há um tempo atrás a minha vontade de levar para frente um projeto sobre pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias, 20 dias, trazer um assunto diferente para vocês, fora os assuntos do nosso costume, unhas, maquiagem, né? Eu queria falar também sobre saúde, sobre algumas coisas polêmicas, sobre, enfim, sobre coisas mais profundas, né? E eu espero contar também com vocês. Eu quero fazer entrevistas, quero que vocês mandem depoimentos. Bom, eu vou explicar tudo direitinho com o tempo. Mas, como eu tava assim com isso tudo na cabeça, eu resolvi começar por um assunto que é bem interessante, tá sendo muito falado de uns tempos pra cá. E aconteceu, foi uma realidade aqui na minha casa. E eu quis trazer isso para vocês por dois motivos. Uma, por esse interesse todo das pessoas. E outra, porque, assim, eu assisti muitos vídeos, eu vi muito material, mas eu não vi nenhum vídeo, eu não vi nada de um ponto de olhado por um outro prisma, por um outro ponto de vista, que no caso será o meu. Então o assunto é o quê? O assunto de hoje é sobre cirurgia bariátrica. O meu marido, ele fez a cirurgia, ele já fez, né? E aí os vídeos sempre, quem faz os vídeos são as próprias pessoas, né? São os próprios operados. E eu não vi nenhum vídeo feito por esse outro prisma, de quem acompanha, né? Porque é muito importante, não tem como a pessoa fazer uma cirurgia dessa ou passar por todo esse processo, que não é fácil, sozinho, né? Então, eu quis trazer para vocês esse outro ângulo, né? E falar sobre isso. Então, assim, nós vamos falar um pouquinho, né? No vídeo eu vou contar algumas coisas para vocês e no blog eu vou colocar as coisas mais detalhadas, vou colocar fotos dele, vou colocar dados técnicos, mais coisas para ficar mais completo para o vídeo também não ficar chato, não ficar louco. Então, eu vou fazer uma série de vídeos, né? Então, eu pretendo fazer um por semana e o nosso primeiro vídeo de hoje é o primeiro passo, que seria o quê? Que seria a decisão, por que ele decidiu fazer essa cirurgia e o que é preciso para começar. Então, por que ele quis fazer essa cirurgia? Lógico, ele estava acima do peso, né? Ele estava pesando 130 quilos, mas ele é um homem alto, ele é grande, então, assim, esteticamente, ele não tava tão gordinho assim, não tava tão expressamente falando, né? Mas ele começou a apresentar problemas de saúde. Ele já estava com pré-diabetes, ele tinha um problema, ele tinha muitas dores nos joelhos, inclusive ele já tinha feito cirurgias nos joelhos, mas mesmo assim um dos joelhos continuou doendo, né? E os médicos sempre pegavam no pé, não, é melhor perder peso, é melhor perder peso. E ele começou a ter um princípio de pressão alta, né? Então, juntando tudo isso, ele acabou sendo um candidato, sim, à cirurgia bariátrica. A primeira coisa é você ter o IMC, o índice de massa corpórea, acima de 40. Eu vou colocar as continhas tudo para vocês calcularem. Então, eu, a princípio, fui contra, eu tinha medo, eu não quis. O meu marido, ele já teve um histórico de trombose, ele já teve esse problema. Então, assim, tudo no caso dele é um pouco mais delicado, ele tem que tomar mais cuidados, tem uma série de preparos diferentes do que outras pessoas, né, normais. E assim, tudo me assustava muito. Fora que existe um preconceito, não vou dizer preconceito, são lendas, né, que a gente escuta, a pessoa não vai poder comer mais nada, ela vai ter uma vida muito limitada, enfim. Eu mesmo confesso que eu tinha toda essa mentalidade, eu pensava muito nisso. E no começo eu fui contra. Nós temos na família 2 casos, né, a minha cunhada, a irmã dele, e uma sobrinha que já fizeram a cirurgia, né, e foi tudo bem, elas emagreceram, foi tudo bem legal. Mas mesmo assim eu ainda tinha esse receio, né? Então, ele decidiu que ele queria, tal. Então, né,
Eu, como tô com ele há tanto tempo, já fez 13 anos, então, claro que eu ia apoiá-lo e que eu ia ajudá-lo, né? Então, eu fui muito atrás das coisas, porque eu também queria saber, né? Eu queria estar a par de tudo isso, né? E então eu comecei a caça, né? Então nós escolhemos, né? Nós começamos a procurar algumas clínicas, alguns lugares, até por indicação e tal. Mas assim, o que o nosso convênio cobria e que a gente tinha recebido indicações boas, lido boas coisas a respeito, foi o Instituto Garrido. Nós somos aqui da cidade de São Paulo, né? Então esse instituto ele é um instituto especializado em cirurgia bariátrica. Eles também atendem outros casos, eles são especialistas em gastro, né? Na área gastro. Mas o foco deles é a cirurgia bariátrica. O Dr. Garrido, ele é o precursor dessa cirurgia no Brasil. Ele trouxe muitas técnicas, ele desenvolveu algumas técnicas, ele trouxe isso para cá. Então, é uma pessoa extremamente experiente, a clínica só tem médicos de extrema confiança dele, né? Ele já é um senhor, ele já não opera mais, ele só administra a clínica, as palestras são feitas com ele, mas o grupo é a equipe dele que faz. Nós passamos com o Dr. Alexandre Elias, né? Então, foi ele que nos atendeu e foi ele, de pronto, né? Por todo o histórico do meu marido, ele já disse que ele seria um caso, sim, para cirurgia, né? Ele estava ali no 40, um pouquinho, ponto, 40 ponto alguma coisa, né? Pela altura, faz a continha tudo, mas assim, por esse histórico do pré-diabetes, da pressão alta e principalmente do joelho, que é a reclamação principal do meu marido, que é a dor no joelho, então o médico falou, não, então vamos começar atrás. Então, o que você precisa, né, para cirurgia? Em primeiro lugar, claro, ser um paciente propício a isso, né? Não adianta você falar assim, tô com uma gordurinha aqui, tô com 2 quilinhos ali, né? Que nem o próprio médico brincou na palestra. Eu tenho um casamento da minha prima daqui 4 meses, então eu quero ficar bacana pro casamento. Não é isso. Você tem que ser obeso, né? Você tá num grau de obesidade considerada obesidade mórbida. Então não adianta você só ser um fofinho, né? Você tem que estar juntamente com os problemas de saúde, que isso é primordial, né? Saúde é tudo, não importa a estética, né? E então a gente, não só pelo convênio, mas também pela clínica, você precisa de uma série de documentações, você precisa de uma avaliação por equipe, né? Pelos setores, né? Pelas especialidades, perdão, para eles te avaliarem e ainda assim confirmarem se você é o caso cirúrgico. Então, a gente precisa passar, vocês precisam, quem quiser fazer ou quem tiver esse interesse em pesquisar, já tem que saber que você vai ter que ir atrás de 5 laudos. Esses laudos são, o primeiro do cirurgião, que é o primeiro médico que você vai passar. O segundo laudo é do endocrinologista, que ele vai avaliar todo esse seu metabolismo, ver se você não tem problema na tireoide, se você não tem alguma deficiência de alguma outra coisa que possa estar levando você a ter esse ganho de peso. Você tem que passar com um nutricionista, que o nutricionista vai ver também todo esse seu histórico, vai fazer um exame chamado bioimpedância, alguma coisa parecida com isso, eu coloco direitinho lá no blog, que esse exame ele vai medir toda a sua taxa de gordura, massa magra, o que você tem, como que tá realmente a parte de avaliação do seu corpo, do seu metabolismo. E o cardiologista, que isso é importantíssimo, tem que ver se você resiste à cirurgia, se o seu coração tá bacana, se a sua pressão tá legal, como que estão suas artérias, como que tá toda essa avaliação cardiológica. E também com psicólogo, né? Essa parte que meu marido achou a mais chata, ele não gosta, ele não acredita, enfim, mas tudo bem, faz parte. Por quê? Porque tem pessoas que fazem uma associação do corpo com o seu estilo de vida, com a sua vida em si, né? Então tem gente que assim, tem muita mulher que acha assim, eu sou infeliz, eu não consigo um amor porque eu tô gordinha, né?
Ou então a outra pessoa, um homem, ou mesmo, né, uma moça que fala, eu não consigo emprego, eu não, sabe, eu sou infeliz porque eu sou gordinho, porque eu tô acima do peso. E não é isso. A cirurgia vai te trazer bem-estar, vai te devolver coisas da sua saúde, mas não necessariamente vai trazer realizações pessoais. Então a pessoa tem que estar muito ciente disso. Claro, a sua vida vai mudar, você vai fazer outras coisas, você vai ter mais disposição para outras coisas que de repente a sua saúde impede. Mas acima de tudo, a pessoa tem que ter em mente que ela precisa ter qualidade de vida, ela precisa ter saúde, né? Então ela tem que focar na saúde. E então o psicólogo vai avaliar tudo isso, ele vai avaliar também a sua capacidade de se adaptar a uma nova vida, porque não é fácil, né? Então, assim, se você de repente tem problema de compulsão alimentar, se você tem problemas de disciplina, enfim, ele vai te mostrar todo esse lado psicológico, porque, gente, isso é importante, é muito importante, né? Parece bobagem, parece lenda, mas assim, você tem que ter uma estrutura emocional bacana. Por isso que eu resolvi também fazer esse vídeo. Porque assim, tem que ter alguém do seu lado, tem que ter. Não precisa você ser casado, tentar namorando, né? Mas se for sua mãe, seu pai, um irmão, um amigo, que seja, alguém que vai te apoiar, que vai estar lá para ouvir. Tanto é que, assim, depois de uma certa fase da cirurgia, ou desse processo todo, você precisa estar sempre com um acompanhante. Porque a gente precisa de uma colaboração, né? Não adianta nada você, de repente, né, tem aquela família que tem uma pessoa gordinha, né? Então, o cara vai lá, ele vai fazer ele vai fazer a cirurgia, ele vai se preparar todo, mas aí a família todo dia faz hambúrguer, pizza e tal, ela não ajuda o cara, né? Então, assim, não é que todo mundo tem que entrar de dieta, só que assim, as pessoas também têm que colaborar, elas têm que entender que é um processo de mudança, né? Então, assim, a obesidade, ela é considerada uma doença. Então, você tem que ter tudo isso em mente. As pessoas têm que ajudarem, né? Então, por isso que eu tô mostrando esse lado, né? Então, assim, foi uma correria, foi um desgaste muito grande. O meu esposo estava de férias. Aliás, ele estava, quando a gente começou, ele faltava pouco para ele entrar de férias, faltava um tempo para ele entrar de férias, e ele queria de todo jeito operar nas férias para ele não entrar de licença, né, para ele não precisar entrar na caixa, aquelas coisas todas burocráticas. Mas não é assim, então tá, doutor, eu quero operar, então aí que dia o senhor tem na agenda? Não é assim. Precisa de um processo todo, é uma série de exames, porque você já tem que passar por 5 especialistas. Cada especialista, quando você vai, ele te pede trocentos exames. E aí, depois que aí você tem que ir no laboratório, marcar os exames, fazer os exames. Muitos deles têm vários preparos para você conseguir fazer exame. E aí, depois que você junta todos esses exames, você volta no médico para aí sim conseguir essa carta. Então, tudo isso levou quase 2 meses pra gente. Mesmo assim, eu fui atrás de muito médico, eu ligava. Nos exames, às vezes a gente ia em 3, 4 laboratórios diferentes. Em vez de fazer todos no mesmo, a gente acabava... tem data pro ultrassom, mas não tem pro teste ergométrico. Então tá. Então aí eu ligava pro teste ergométrico em outro laboratório que tivesse uma data mais próxima. Tudo a gente pedia com urgência. Eu fiquei muito em cima. Eu liguei em todos, ficava ligando pros lugares. Daí quando eu já perguntava no laboratório, que dia que fica pronto? Fica pronto dia tal. Aí eu já ligava no consultório do médico e falava, olha, eu quero uma consulta a partir do dia tal, porque eu já sabia que eu ia ter o exame em mãos. E assim foi, a gente fez toda essa correria, nós entregamos, né, toda a documentação e aí, né, deu tudo certo. O meu marido, ele tava com um problema na vitamina D dele, que estava muito baixa, então ele teve que fazer uma reposição de vitamina, mas isso não atrapalhou na data da cirurgia, né, e ele, como meu marido teve trombose, que eu falei no começo, ele, além de todos esses especialistas que eu falei, esses cinco médicos que a gente tinha que passar, ele também teve, por precaução, por segurança do cirurgião, ele ainda teve que passar num vascular, para avaliar se as veias dele, da onde ele teve a trombose, se estavam todas bem, se estava tudo certo, né?
Então, graças a Deus, a gente já tinha o nosso médico, que foi o médico que tratou dele na época, né? Então, nós fizemos, ele atendeu a gente rapidinho, já liberou e foi tudo bem. Só que assim, o meu marido, ele tem que fazer uma preparação toda do sangue, né? Por causa disso. Por causa desse problema que ele já teve e tal, enfim. Mas uma outra coisa que é legal é que assim, ou melhor, que é legal, que é importante saber que os médicos sempre pedem, os cirurgiões sempre pedem para a pessoa perder pelo menos 5%, ou em torno de 3 a 5% do peso que você tem antes da cirurgia. Por quê? Porque é uma margem de segurança, né? Toda cirurgia tem um risco, seja qual for, né? Então, quanto menos risco você puder ter, melhor. Então, assim, quando meu marido começou, a gente começou nessa jornada de busca por documentos e tudo mais, ele já começou essa dieta, porque o médico já falou isso pra ele, falou, olha, já vai reduzindo, não pensa que assim, eu vou operar, então agora eu vou todo dia na churrascaria, vou comer no McDonald's, virou a festa do oba-oba, né? Não é assim, né? E a gente até já viu vídeos que as pessoas falam assim, todo dia é despedida, então a minha despedida é de gordinho, né? Então hoje eu vou em tal restaurante, hoje minha esposa vai fazer a minha comida preferida e tal. Claro, né? Vai chegar um dia que você vai ter uma vontade, não vai ter como. E se você ainda pode, aproveita, mas sem exagero. E tem que emagrecer, gente, tem que perder esse peso. E ele conseguiu, ele perdeu exatamente o que ele precisava, né? Então, ele foi bacana, assim. Apesar dele, né? Claro, uma pessoa, ele no caso dele, né? Que ele tava acima do peso, ele extravasava em muitas coisas, por isso que ele acabou ficando mais gordinho. Mas assim, quando ele pega pra fazer uma coisa, ele é muito disciplinado. E ele, como ele colocou isso e ele sabia que eu tinha muito medo, então ele prometeu pra mim, prometeu pra ele mesmo que ele ia seguir tudo bem direitinho, que o médico falasse. E nós combinamos isso antes. Eu falei pra ele, como eu tinha medo, eu ainda falei pra ele, falei, olha, se qualquer coisa der errada, se algum exame seu não tiver bom e o médico falar, olha, isso é perigoso, você não vai fazer. E assim, realmente ele falou, não, tudo bem, se alguma coisa tiver, se eu tiver com algum problema, se eu não puder fazer, eu não vou fazer. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, foi só esse problema da vitamina mesmo, mas que isso não ia influenciar em nada. Mas a pessoa tem que ficar ciente que nem sempre é assim. Existem pessoas que às vezes estão com um problema de gastrite, estão com um problema de refluxo, com a diabetes muito alta, né? Ou outros problemas, né? Problema se você tiver alguma infecção, alguma alergia. Bom, enfim, pode existir uma série de coisas, mesmo problemas cardíacos, né? Que assim, algumas pessoas que são muito acima do peso, que estão muito acima do peso, elas precisam fazer tratamentos. Existem pessoas que chegam a ficar 1 ano nesse preparo, nessa preparação pré-cirúrgica, porque a pessoa tem que estar com um risco mínimo que puder, né? Um risco mínimo para poder fazer isso, né? Para poder fazer um procedimento, porque assim, é um procedimento muito radical. O método que o médico recomendou, que o meu marido fez, foi o método bypass, que é um método que eles chamam também de cirurgia em Y, porque ele é feito por videolaparoscopia e na barriga, onde eles fazem o furinho, se você olha a cicatriz depois, lembra vagamente a letra Y, né? Existem outros métodos, eu vou colocar tudo lá no site para vocês verem, daí tudo depende do seu caso, depende, né? Gente, uma coisa importante que eu quero dizer, eu até vi isso num outro vídeo de uma outra pessoa, que eu não lembro o nome, infelizmente, para citar aqui, mas assim, o objetivo disso é contar o nosso ponto de vista e os processos que nós passamos. Mas eu não tô aqui para falar, para fazer apologia da cirurgia bariátrica de forma alguma. E se vocês conversarem ou mandarem e-mail pro meu marido, ele vai falar exatamente a mesma coisa. Ninguém aqui tá falando, não faz, você tá acima do peso, vai lá e opera. Não, opera, porque isso é a solução. Não é isso, gente. Quanto mais você conseguir ter força de vontade, fazer exercício, fazer uma dieta, né? Melhor, é melhor. Ninguém quer entrar na faca, como dizem, né? Tenta sim, lógico que tenta, né? Mas é uma opção.
principalmente para quem tá muito acima do peso e tem problemas de saúde. Só que acima de tudo, como eu já falei aqui, é a saúde. A gente tá aqui para falar de saúde, não de estética, não de beleza, né? Existem uma série de problemas que podem ocorrer, né, que eu vou falar no próximo vídeo sobre o segundo passo. Esse vídeo foi para falar sobre o que, como foi a decisão e os passos que a gente teve que fazer para ele ser aprovado para cirurgia, né? Nós fizemos uma grande parte pelo convênio. Alguns médicos não aceitam, né, convênio, como a nutricionista, o psicólogo. Existem clínicas que tem um agrupado de médico lá mesmo no Instituto Garrido. Se você quiser fazer tudo por lá, eles têm toda essa equipe. Só que é tudo particular, só o cirurgião que passa pelo convênio. Então, como? Mas eles te dão a liberdade de você procurar o seu médico, de você procurar, de repente, as pessoas que já te atendem, porque você vai ter um histórico já disso e vai ser mais fácil de você conseguir o laudo de liberação, né? Mas, assim, alguns médicos, mesmo assim, a gente teve que pagar, né, as consultas particulares. Uma, porque o convênio aceitava, a outra demorava demais para passar. Então, assim, a gente queria acelerar o processo para ele tentar pegar as férias. Acabou que ele não conseguiu, ele operou nos últimos dias das férias dele, faltando 2 dias para ele voltar a trabalhar, ele pegou um pouquinho de licença. Mas eu vou falar isso tudo no próximo vídeo, sobre como foi a cirurgia, né? Mas é isso, gente. Eu acho que eu fiz um roteirinho aqui. Eu acho que eu tentei falar tudo, né? E é isso. Eu vou deixar aqui meu contato, né? De e-mail da página, o blog, tudo vocês já conhecem. Mas mesmo assim eu vou deixar no link aqui embaixo para vocês. Mandem perguntas, se vocês tiverem dúvida dessa primeira parte, o que vocês quiserem indicação, quiserem saber, quiserem telefone da clínica, tudo, eu passo para vocês. Só lembrando que nós somos daqui da cidade de São Paulo, da capital, né? E é isso, gente. Então, tomara que ajude vocês, espero que vocês gostem. E a semana que vem eu trago a segunda parte com o segundo passo da cirurgia, tá bom? Espero que vocês gostem, sigam a gente, dê um joinha. E é isso, gente. Beijos e até a próxima.